Graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Nós temos mais uns minutinhos aqui juntos para a meditação e para mim é um momento de grande prazer poder estar junto com você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, também ative o sininho para você ficar notificado de tudo aquilo que a gente postar novamente. Também compartilhe, esse momento e dê também o seu like neste momento tão especial de meditação na Palavra de Deus. Eu quero deixar para você 1 Pedro, onde diz assim, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha, nós estamos aqui diante de um texto em que traz o momento em que a igreja era perseguida por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, e essas provas em que eles passavam estavam de fato trazendo um espalhar e um distanciamento do povo de Deus naquela área. Uma coisa estava acontecendo, eles estavam sendo enviados por meio da provação, espalhados para poder disseminar o evangelho, e tinha um grande propósito, porque era perseguição. Mas eu quero trazer para os nossos dias o que nós, em muitos lugares do mundo, tem perseguição sim. Porém, no nosso grande Brasil, as perseguições são muito diferentes. Qual perseguição você tenha sido atingido por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Por causa do nome do Senhor Jesus Cristo? Isso é uma realidade dentro da nossa redoma cristã no Brasil. E o que eu quero trazer é que muitas vezes as perseguições elas não são diretas, mas são veladas por alguma situação. O que estas perseguições têm um fundo espiritual, mas é através das pessoas, de muitas pessoas. O que também algumas perseguições se tornam para nós pelas circunstâncias dos sinais dos tempos. Nós estamos diante de um momento em que essa pandemia, muitas situações têm a ver com perseguições espirituais. Deus permite os sinais dos tempos, mas o mal ele não brinca e ele usa todas as oportunidades que tem para poder de alguma maneira frear a palavra, frear o evangelho, frear as bênçãos de Deus na nossa vida. E aí é que está a perseguição muitas vezes velada por causa de um vírus. Quantas coisas você está sendo impedido, eu estou sendo impedido? Por permissão de Deus, é claro. Mas até quando nós podemos fazer uma métrica disso e entender que algumas limitações, elas são sugestões da situação do nosso inimigo para nos impedir de progredir? Será que você tem dado valor à pandemia de tal maneira a espalhar naqueles que estão ao seu redor, naqueles que estão ao seu alcance, de que a pessoa precisa, através de um se resguardar, ter de alguma maneira um medo, algo que não deveria? Será que os nossos alertas, aqueles que são queridos nossos para se preservar, não está carregado muitas vezes de um pessimismo e uma mensagem que trava a gente e as pessoas concernente ao fluir pela fé, ao fluir no Evangelho, a tramitar por aquilo que a gente precisa tramitar? Hoje nós estamos entendendo e vendo que há muitas situações, muitas facetas que não são realidade daquilo que as pessoas se colocam como desculpa para não estar junto na igreja, para não ir fazer a obra do Senhor de uma maneira ou outra, em algum lugar, em algum momento, a título de se resguardar de pandemia. Mas em outras situações as pessoas estão lá presentes em tudo. Se é algo que precisa ir resolver, a pessoa vai e resolve. Quando que menos importante é também estar na casa do Senhor e estar juntos. Claro, com todas as medidas de segurança que há. Mas quantos estão fazendo alguns resguardes sem
verdadeiramente fazer uma análise real do que precisa ser analisado, de atitudes que precisam ser realmente tomadas e até onde as sugestões das situações têm nos trancafiado e nos feito se isolar do povo de Deus, se isolar da casa do Senhor. Será que é uma medida de fé para podermos encarar, assim como nós temos fé para ir fazer as outras coisas que outros não podem fazer por nós, como situações, não é, de recebimento em um banco, de ir a um médico, de ir a um supermercado? Quando que também a unidade na obra do Senhor fica em segundo plano e que a gente nunca possa ir? Eu estou dizendo de uma maneira considerável de que há muitos que se isolam tão completamente e vão fazer as outras coisas e isso não justifica. E muitas vezes está sendo a pessoa abalada na fé, está sendo limitada naquilo que precisa ser com fé, andar com fé e progredir por fé. Então, uma análise nós precisamos ser feita naquilo que são perseguições do nosso tempo. Então, até onde os sinais dos tempos que hoje nós vemos, pestes, terremotos, guerras, até onde isso pode nos limitar a estarmos juntos na casa do Senhor e até abandonarmos a nossa comunhão? Até onde podemos dizer, olha, não, eu sou cristão, na minha casa é eu e Deus, isso é que importa, e deixamos a comunhão de estarmos juntos? Então isso é uma análise. Não estou condenando, não é uma palavra de condenação, mas uma palavra de análise para termos um tempero. Muitas vezes precisamos nos abster de não ir muito a certos lugares, até mesmo na igreja, sim, mas também deixar de ir completamente, pode morar aí um perigo, porque assim como todas as coisas da vida são necessidades, muito mais a unidade e a casa do Senhor, onde estarmos juntos para cear, para recebermos uma palavra. Ora, podemos fazer isso online e isolados de tantas maneiras, mas isso já o fazemos, já temos feito em toda a crise. Mas até onde isso se persevera? Até onde isso se torna para nós desculpa para não voltarmos à normalidade do dia a dia, aos poucos? Então, até onde caímos nas armadilhas daquilo que é chamado nesse tempo de perseguição para nós? Precisamos estar atento a todos os aspectos das perseguições no modelo do nosso tempo. Naquele tempo, o povo estava sofrendo alhamados. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha acontecesse. Aqui a recomendação do apóstolo Pedro: olha, cuidado, não estranheis tal situação, tal perseguição, como se fosse algo estranho que acontecesse. Olha só, essa prova e essa situação, nós não podemos deixar a uma maneira que a gente fique tão surpreso com a situação como se não fosse nada avisado por Jesus. Tudo tem sido previamente estabelecido e avisado pelo Senhor através da palavra. Então, precisamos tramitar nesse tempo com sabedoria, com visão e termos também o entendimento de que podemos trazer a alegria que não é humana, mas a alegria da salvação dentro de nós, que é o texto recomenda. Olha só, mas alegrai-vos. Pelo contrário, gente, não estranheis, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha só o mistério da situação. Então precisamos nos alegrar com todos os desafios do nosso tempo. Não nos rendermos totalmente a Ele em tristeza, em reservas, em ficar assustados e tão reservados, preservando a vida como se nós amássemos a vida mais do que é o Senhor Jesus, mais do que a sua obra, a unidade da sua obra aqui na terra. Será que estamos neste patamar de entendermos que precisamos nos alegrar por sermos participantes de várias aflições desse tempo? E não nos acovardamos a ponto de estarmos encegueiradamente
dentro de um padrão que a gente não enxerga mais nada, não vê mais nada, tem medo de tudo, se isola, não sai de casa. Isso precisa ser tratado e precisamos ter todo o cuidado do nosso tempo, mas também todo o cuidado do nosso fator e tempo espiritual na presença do Senhor Jesus e nos valores que nós preservamos. A nossa fé, não uma religião, não 4 paredes, mas a nossa fé que abarca a unidade e estarmos juntos. Então, isso é só para nossa reflexão e para que possamos vencer em nosso tempo com coragem, com altivez, sem mensagem negativa de estarmos nos isolando de tal maneira que amássemos a nossa vida mais do que o Senhor Jesus. Vamos ter esse equilíbrio. Equilíbrio é nem para a direita e nem esquerda, ter um centro, ter um norte, um tino. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração abundantemente. E foi um prazer estarmos juntos nesse momento.